Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. O Vasco que confirmou, agora há pouco aí a contratação de Juan Seco, atacante que pertencia ao Santos, vem por empréstimo aí com um valor fixado, família vascaína. E aí, cara, dentro dessa contratação aqui que eu queria trocar uma ideia com vocês, que até troquei já no vídeo de mais cedo, Mas agora eu vou trazer as declarações do Paulo Brax na primeira coletiva dele, falando aí do planejamento do Vasco. Ele soltou algumas pérolas naquele dia que foi a seguinte: o Vasco não está atrasado em nenhum momento no seu planejamento e também disse que o Vasco estaria com o elenco pronto. Perdão, pronto não. Com 80% a 90% do seu elenco na estreia do Campeonato Brasileiro. E com todo respeito a essas declarações do Paulo Brax, ele se equivocou, ele errou, ou o Josh que complicou ele, família vascaína. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, eu quero a sua opinião. E você sabe que eu estou fazendo aqui durante a semana uns vídeos comparando os times do passado, do Vasco, e eu queria fazer mais uma vez essa comparação com o sistema defensivo do nosso time atual, Porque eu venho falando aqui, o Vasco, você torcedor, ex-jogadores, jornalista, sempre vem falando, pontuando, quando olha para o elenco atual do Vasco e fala de reforços, jogadores na frente, ali no meio, o sistema defensivo, nesse momento, parece ser bem sólido, parece que vai dar conta do recado aí nesse Campeonato Brasileiro. E aí eu peguei aqui, família vascaína, os sistemas defensivos, goleiro, zagueiros e laterais dos times rebaixados do Vasco. É isso mesmo. E aí eu te faço a pergunta: esse sistema defensivo do Vasco, pelo menos te passa segurança que num rebaixamento a gente nem vai olhar? É uma ideia maneira, eu quero saber a sua opinião. E é por essa resenha que eu vou começar, família vascaína. Peguei o sistema defensivo do Vasco no primeiro rebaixamento, que foi 2008. Eu vou botar aí a imagem na tela pra vocês, A zaga do Vasco tinha lá o goleiro Rafael, Wagner Diniz, que eu até gostava desse lateral, era bem rápido, O Jorge Luiz, um jogador que tinha acabado de vir do América do Rio, se eu não me engano. Eduardo Luiz. E ali também, família, o Odivan chegou ali na reta final, Jogou algumas partidas, mas o Eduardo Luiz foi o que mais jogou. E na lateral esquerda, a última partida que decretou o rebaixamento do Vasco contra o Vitória, quem jogou foi o Johnny. Mas ali tinha o Calixto, o Edu Pina, que é muito parceiro também do Alex Teixeira, também do Souza, Ou seja, era um sistema defensivo aí para matar o coração do vascaíno. 2013, vamos para 2013? 2013 tá aí a imagem para vocês, goleiro, você lembra daquilo, Quem viveu esse 2013 aí, irmão, a gente sofreu com goleiro, cara? Diogo Silva, tinha o Michel Alves, tinha o Alessandro, na lateral direita aí eu botei o Fagner, mas tinha o Ney também, quem lembra do Careca Ney? A defesa tinha aí, eu escolhi o Renato Silva e o Cris, mas também tinha o Jomar, Jomar, Rafael Vaz. Na lateral esquerda eu coloquei aí o Yotun, o lateral peruano, mas tinha o Henrique, o Thiago Feltre. Deixa eu falar uma coisa também, o vascaíno já sofreu muito, irmão. Caraca, luta, aturar esses caras, hein, mano? Vamos lá. Vamos pra 2015, família vascaína. 2015 a gente tinha aí o Martin Silva. Na lateral direita, o Madison. Na zaga, Luan e Rodrigo. E na lateral esquerda aí, o Júlio César, cara. Eu vou te falar que o Júlio César e o Rodrigo já estavam ali meio pro final da carreira, Já eram jogadores experientes. O Madison, um cara muito rápido, um lateral que era muito criticado, mas eu até gostava do Madison, cara? Para aquele momento que o Vasco vivia, era um cara, principalmente no confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil, ele deu um cansaço no Jorge, ajudou muito o Vasco a classificar e eliminar eles, e o goleiro nem se fala, o Martin Silva fez história aí no Vasco, Era um bom goleiro, família Vasco. Desses dois aqui, que eu falei 2008, 2013, sem sombra de dúvida, o sistema defensivo de 2015 era melhor, Mas em 2013 a gente precisa falar, o Vasco só caiu por causa dos goleiros. Em 2020 está aqui, família vascaína, recente, Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e o grande Henrique também, Deus do céu, hein? Claro que, família vascaína, a gente precisa pontuar aqui, é uma brincadeira, é um debate que a gente vai fazer aqui, sabendo da sua opinião, pensando no nosso sistema defensivo, se passa confiança. Claro que é muito mais que isso, um time que é rebaixado,
não é só por causa do sistema defensivo, é por causa do elenco, do time que não encaixa, treinadores, tem várias outras situações para um time ser rebaixado, né, cara? Mas é um ponto muito importante, né? É aquele ditado no futebol, né? Ataques ganha jogos, né? Defesa ganha campeonato. Eu acredito nesse ditado, acho que um time que tem um sistema defensivo sólido dá um grande passo aí nos seus objetivos, e aí eu já te faço a pergunta do sistema defensivo atual. Jardim, a gente queria aí, a maioria queria que fosse o Ivan, né? Mas tudo bem. Jardim, Capasso, Léo, Pumita e Piton, te passa a confiança que vai fazer um campeonato brasileiro de 2023 seguro, sem susto? Quero saber a sua opinião, família vascaína. Eu vou deixar a minha aqui. Claro que a gente fala no momento atual dos jogos que até o momento o Vasco fez, né? Eu confio muito nesse sistema defensivo, acho que vão entregar. Tem um ponto que o Vasco sofreu muito aqui nesses anos e vem sofrendo nos últimos anos também, que é a bola parada. Me parece que o Vasco já fez alguns ajustes nesse sentido. Trouxe um jogador que tem que realmente entender o movimento, a intensidade aqui do futebol brasileiro, que é o Capasso, mas que vai entregar muito nessa deficiência que o Vasco tem há muito tempo, que é a bola parada, tanto na defesa quanto na parte ofensiva. Pumita e Piton também são caras que vão contribuir muito no ataque. O Léo tá jogando muita bola, claro que a gente fala no momento. No momento atual, eu confio muito que essa defesa vai passar segurança pro Vasco nessa competição. Lá na frente as coisas podem não acontecer, não encaixar, né? O Barbieri não conseguir dar essa segurança que a defesa tá dando, entrosamento e tudo mais. Mas diferente desses anos aqui, que a gente sofreu muito, me parece que a defesa do Vasco esse ano passa uma confiança aí pro seu torcedor. Eu quero saber a opinião de vocês, família vascaína. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e dizer o seguinte, cara, trazer essas declarações aí do Paulo Brax, porque o Vasco, nesse momento, me parece, claro que pode acontecer alguma reviravolta aí, o Vasco trazer alguma boa contratação, mas até o início do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai fazer apostas. E não foi isso que foi dito pelo Paulo Brax, né, 3 meses atrás, nessa coletiva, onde ele falou ali do Abel Braga, do Barbieri, né, falando do planejamento do Vasco da Gama. E, minha opinião, cara, acho que o Josh complicou ele. Complicou bastante ele. Cara, eu posso dizer o seguinte, a torcida do Vasco, ela é muito intensa, né, mano? Ela é muito intensa. Tem aqueles torcedores que criticam, né? A gente vê muito aqui, 771, falam que o Vasco vai virar um novo Bragantino. E, cara, isso pode acontecer? Pode, né? A 777 é uma empresa nova nesse ramo do futebol. Se eles entenderem que é dessa forma que eles vão conseguir lucrar mais, eles vão fazer isso. É difícil para mim acreditar, porque o Vasco tem muito potencial de não somente monetizar com a venda de jogadores, com jovens jogadores. Você tem uma torcida gigantesca que não pode comparar com o Bragantino, né, família vascaína? Então você tem a chance aí de ganhar dinheiro com ingresso, né, com bilheteria, com camisa, com vários outros produtos. Uma torcida que tá doida para viver bons momentos, né? Um time competitivo para se associar a grandes jogadores. Então você tem outras formas de você monetizar, de você ganhar dinheiro, somente você pensar em vender atletas como faz o Bragantino. Quem são os clientes do Bragantino? Todo respeito à instituição. Não tem. Agora, olha a quantidade de vascaíno que tem nesse mundão. Ter uma empresa que compra o Vasco para pensar que só vai ganhar dinheiro vendendo jogador, porra, isso é uma burrice. E burro, acredito que eles não são pelo todo o patrimônio que eles construíram, hein? Cada sócio lá da 777 deve ter muito papel colorido. Mas também, cara, tem aqueles torcedores que são muito, vou dizer, iludidos. Essa é a realidade. Que acreditam nesse gogó aí de alguns, né, que o Vasco vai entrar com o mesmo orçamento do Flamengo, a gente vai brigar por Mundial, a gente vai brigar por Libertadores. E não, irmão, isso é pé no chão, isso é pé no chão. E é isso, e tem alguns torcedores que são pé no chão, e eu acredito que eu tô nesse bolo aí dos torcedores pé no chão, família vascaína. Prefiro esperar, vamos ver ano após ano, aqueles torcedores que falam assim, agora o Vasco é gerido de uma forma profissional, não vai cometer erros, e eu sempre pontuo isso aqui, calma, gente, calma. Uma empresa também existe erros. E essa questão que o Paulo Brax falou foi um erro. Sem sombra de dúvida. O que o Paulo Brax falou não estava alinhado aí com o pensamento da 777. O Vasco ele não vai ter o seu elenco de 80% a 90% pronto aí no início do campeonato brasileiro. E aí eu quero passar essas duas declarações aqui para a gente caminhar o nosso vídeo. Se liga só. O que eu posso te dizer é que nesse período todo, a gente estava trabalhando todos os dias nisso. Bom, você já tem quantos jogadores aprovados? Vários. Mais de 20 jogadores aprovados. Aprovados. Aqui, aprovados. Inteiro. Processo inteiro. Só que agora falta a questão negocial. E às vezes a gente esbarra na questão negocial. Às vezes a gente esbarra no perfil, às vezes a gente esbarra na viabilidade, às vezes a gente esbarra, sobretudo, na questão negocial. Porque vai se respeitar o orçamento no Vasco.
No Vasco vai se respeitar o orçamento. E pegando uma palavra sua, eu vou falar uma frase, vou falar ela 2 vezes para ficar bem claro. Nós não estamos nenhum dia atrasados. O Vasco não está nenhum dia atrasado dentro do nosso organograma. Isso a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Está tudo dentro do que nós rascunhamos em termos de data. Teremos contratações. Vai ter uma reformulação suficiente para os objetivos que a gente quer na temporada. Então, precisa de paciência. Eu quero ter esse elenco pronto, eu sei que vocês vão perguntar isso, eu já adianto, no início de abril. Nosso dia 15 de abril é a estreia da Série A. Em abril, nós queremos ter um elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter 3 meses de trabalho dentro da filosofia que a gente quer implementar. Então, espero ter te respondido. Tá aí, família, só para ser justo, essa declaração tem 3 meses atrás, né? Então, quando ele falou ali que tinha de 20 nomes, ou mais de 20 nomes, já tudo certo, só faltando a questão de negociação, a gente tem que pontuar aqui que nesse período, se eu não me engano, vocês podem até me corrigir, o Vasco tinha contratado o De Luca e o Pedro Raul. Então veio o Léo, veio o Pumita, veio o Jair, veio outros jogadores que o Vasco contratou nesse sentido. Mas deve ter mapeado aí, por exemplo, um 10, um ponta, e não conseguiu concretizar por essa questão de negociação que ele disse aí, né? E aí pego esse gancho de ter 80%, 90% pronto do elenco, de não estar atrasado com o seu planejamento, e não é isso que aconteceu. A gente está vendo isso. Continuo com a minha confiança, continuo que o Vasco vai fazer um campeonato brasileiro competitivo, mas eles erraram. Eles erraram. O pensamento de Paulo Brax não estava alinhado com o que a 777 acha, né? Os investimentos só vão acontecer, se acontecerem, a partir da segunda janela no dia 3. E aí, família Vascaína, esse tipo aqui de notícia mostra isso, né? O Vasco está interessado no Gabriel Barros, né? Que é um jogador do Ituano, 29 anos, uma aposta. O David Braga, que surgiu também o nome, jogador do Atlético, também jovem, uma aposta. E agora essa contratação aqui também do Juan Seco mostra isso, né, família vascaína? Aqui é uma informação da UOL, fonte UOL, né? O jogador pediu, né, para ser negociado, porque, segundo aqui a notícia, ele não teria oportunidade no Santos. Lá o titular é o Marcos Leonardo, eles querem dar mais oportunidades, eu trouxe aqui no vídeo do mais cedo, né, um canal do Santos falando isso, que é pro David, jogador de 17 anos, deve ter mais oportunidades aí, e aí eles também pensam em colocar o Lucas Barbosa ali na função de falso 9, de centroavante, e aí o Juan Seco não ia ser utilizado no Santos, ou seja, um jogador que não ia servir pro Santos, ia ficar a 4ª opção, jogador sendo improvisado na função, mas ele não teria. Ele vai ser um jogador aí para ser reserva do Pedro Raul. Então você mostra a família vascaína. E aqui, cara, claro que tem aqueles pontos que a gente pode colocar aqui, né? Um jogador que não rendeu lá, pode aqui em um novo ambiente, num novo clube. É uma expectativa do jogador de ter mais tempo aqui no Vasco, de mostrar o seu potencial, mas você mostra que o discurso, né, não está alinhado com o planejamento. Houve erros, não houve um alinhamento aí de planejamento junto com a 777, e o Vasco agora, nesse momento, onde viu, mapeou as carências que tem no atual elenco, vai buscar reforçar o seu elenco com apostas. E isso, com certeza, não era um pensamento do Paulo Brax, família vascaína, quando ele disse aí que teria 90% do elenco pronto para o Campeonato Brasileiro. Aqui, cara, eu pontuo, vou terminar o meu vídeo. Quando a gente faz aqui alguma crítica, alguns torcedores pensam assim, porra, mas caraca, imagine se fosse no modelo associativo com o Salgado, ou não sei o que, não vamos... Cara, crítica é construtiva. Crítica é um ponto de vista. A gente está aqui pontuando coisas que não foram concretizadas aí dentro do planejamento. Claro que pode ter uma correção durante aí a próxima janela, mas a gente tem que comentar, a gente tem que saber aqui a opinião de vocês. E nesse ponto, família vascaína, houve um erro de planejamento. E é aquele ponto para os torcedores iludidos. A SAF, a 777, o planejamento também vai errar. Também vai acontecer erros, família vascaína. Agora, como torcedor, espero que possam ser corrigidos aí na segunda janela, ou as apostas aqui que forem feitas possam ajudar. Porque até a próxima janela são 13 jogos. 6 em casa, 7 fora. Já é uma boa quantidade de jogo nesse campeonato de jogos aí nesse Campeonato Brasileiro, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, me conta aí o que você acha. Deixa o like, deixa o seu comentário, vamos participar, tamo junto. É muito bom ser Vasco.